Olá pessoal, sou o professor Aldeci, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Design de Interiores. Ontem nós finalizamos a aula, dando início ao quinto tópico do nosso conteúdo, que trata sobre a metodologia projetual de arquitetura. Aqui a gente vai falar sobre a norma NBR 13.531, que trata da elaboração de projetos de edificações e atividades técnicas relacionadas. O que diz essa NBR? Ela fixa as atividades técnicas de projeto de arquitetura e engenharia exigíveis para a construção de edificações, tá? E apresenta como etapas das atividades técnicas do projeto de edificação as seguintes partes sucessivas. Tá? 1. Levantamento. 2. Programa de necessidades. 3. Estudo de viabilidade. 4. Estudo preliminar. 5. Anteprojeto. 6. Projeto legal. 7. Projeto básico. E 8. Projeto de execução. Ou seja, nenhuma edificação, nenhum projeto pode ser desenvolvido sem levar em consideração essas 8 etapas. Como diz a norma, ela fixa as atividades técnicas exigíveis para a construção de edificações. Então, vamos ver cada uma delas agora. Primeiro, o levantamento. É a etapa destinada à coleta das informações de referência que representam as condições pré-existentes de interesse para instruir a elaboração do projeto, podendo incluir os seguintes tipos de dados: físicos, técnicos, legais e jurídicos, sociais, econômicos, financeiros, além de outros. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre essa coleta de dados, essa coleta de informações. Tá? Você pode, de repente, estar pensando que nessa primeira etapa do projeto, como a gente está acostumado a ver na metodologia de design, que vem o problema inicial, ou seja, geralmente quando há um cliente procurando um projeto de design, ele diz o que ele quer, ele diz a sua necessidade, tá? Aqui não. Aqui, antes de mais nada, de se ouvir a, a necessidade do cliente de forma pormenorizada, é preciso se fazer esse levantamento que diz respeito principalmente ao terreno, não só com relação aí à situação, como dizer, na parte, na letra A, levantamento físico, né? A situação planiotimétrica, a distribuição aí de água, de esgoto, situação do solo, clima, tá? Bem como situações eh, legais, de documentação do terreno, né? Verificação do plano diretor da cidade, o código de obras que vai dizer o que pode ou não ser construído num determinado terreno, entre outras situações, como o valor econômico, valor comercial do terreno, de acordo com a análise do entorno. Então, não adianta nada você ter todo o programa de necessidade que a gente vai ver adiante do proprietário, se você não fizer esse levantamento. Ele é primordial para o desenvolvimento do projeto. Tá? Então, seguindo essa etapa, é que vem as informações do cliente com relação ao que ele deseja, ao que ele quer que seja feito para atingir a necessidade e expectativas dos usuários. Né? Etapa destinada à determinação das exigências de caráter prescritivo ou de desempenho a serem satisfeitas pela edificação a ser concebida. Tá? Então é aqui que entra a necessidade, o problema inicial de um projeto de arquitetura. Tá? Eu vou mostrar para vocês aí algumas ferramentas que podem auxiliar no desenvolvimento de um projeto. Tá? Essa não é única, existem várias ferramentas, mas eu trouxe essa aqui especialmente para mostrar para vocês, porque eu acredito que essa ferramenta vai cair muito bem no desenvolvimento de nossos trabalhos avaliativos. Tá? Então vamos começar aqui com lista de atividades complementares. Ah, perdão, vamos começar com uma lista de espaços e lista de atividades, tá bom? Então vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma lista de atividades complementares à atividade determinante, que é habitar. Digamos que um cliente, uma pessoa, um cliente, enfim, é, procura um arquiteto, um escritório de arquitetura para desenvolver um projeto de habitação para sua família. Então, o que é que essa ferramenta diz que deve ser feito? Né? Listar
atividades complementares à atividade determinante do projeto, que é habitar. Então, nós temos atividades complementares: alimentar-se, né? Espaços para elaborar, vou projetar espaços para elaborar os alimentos, manipular, lavar, cozinhar, servir, recolher, ou seja, cozinha, repouso e lazer, né? Dormir, ler, ver TV, ouvir música, praticar esporte, etc., né? De acordo com as necessidades do cliente, tá? Higiene, saúde, higiene pessoal, necessidades fisiológicas, conforto mental, etc., entre outros, tá? Parece óbvio, né? Essas atividades complementares a essa atividade determinante de habitar na construção de uma residência. Porém, quando eu passo aqui, por exemplo, 2, né, onde eu tenho aí ah, uma demanda para a construção de um projeto de clínica odontológica. Então, o cliente passa o seguinte programa: eu preciso que no meu projeto eh, eh, eu tenha uma sala de espera, uma sala de recepção, sanitário, laboratório, quer dizer, são atividades complementares à atividade determinante da clínica odontológica, que você inicialmente pode ser direcionado a pensar que se trata apenas daquela sala, né, onde o dentista atende o paciente. Então existem essas outras atividades complementares, atividade de laboratório, atividade de administração, de depósito, e não só o consultório, tá? Então essas atividades complementares à atividade determinante, nós podemos chamar de programa arquitetônico, tá? Então, a partir daí, tá, dessa lista de atividades complementares, nós passamos para matriz de elementos e relações, que é uma ferramenta interessantíssima na definição de espaço. Isso vai ajudar, inclusive, é a finalidade, né, a ajudar na definição da distribuição espacial do, do projeto. Ajuda a definir como será organizada a nossa famosa planta baixa, tá? Então veja bem, aqueles espaços listados aqui na tabela anterior são colocados aqui numa outra coluna, onde eu começo lá em cima com a entrada principal, sala de espera, recepção, sanitário e assim por diante, tá? Do lado direito, na parte de baixo, nós temos os tipos de relação entre esses espaços, onde eu tenho relações indispensáveis, relações desejáveis, relações desnecessárias e relações indesejáveis. Então, eu tenho aí, por exemplo, entrada principal e sala de espera, lógico, nós temos aí um tipo de relação indispensável entre esses dois espaços, tá? Porém, entrada e recepção, tá? Eu tenho aí que é uma relação desnecessária. Por que desnecessária, né? Então, o projetista está imaginando aqui que, ao passar pela entrada principal, eu vou primeiro percorrer essa sala de espera até chegar à recepção, tá? Então, provavelmente ele está prevendo aí esse grande fluxo de pessoas no local onde eu preciso, tá, que as pessoas não fiquem aglomeradas aí próximo à entrada principal, tá? Veja só, a entrada principal, ele coloca aí uma relação indesejável com relação a sanitários dos dentistas e laboratórios, ou seja, são áreas que devem ficar isoladas, devem ter uma, um outro tipo de acesso que não seja exatamente pela entrada principal, para que os clientes não tenham acesso, principalmente por isso, para que os clientes não tenham acesso a estes dois espaços, tá? Então, esse slide eu vou passar para vocês, vocês vão olhar com calma, analisar com calma cada um desses espaços e dessas relações, tá? Para que serve isso, né? A partir daqui, o que se faz com essas informações? Então, vejam bem, uma outra ferramenta é esse organograma resultante dessas relações que nós vimos aqui entre os espaços, tá? Aqui nesse organograma, o que não é ainda o desenho físico de um espaço, tá? É apenas dizendo o resultado daquela análise das relações desejáveis, indesejáveis, desnecessárias, tá? E indispensável. Então, nós temos aí uma circulação que tem ligação direta com a entrada principal, tá? Uma ligação direta com a sala de espera, direta com a circulação, tá?
Porém, eu não tenho, por exemplo, sanitário de dentistas, eu não tenho uma relação direta com a sala de espera, eu não tenho uma relação direta com a recepção. Então, nós temos aí que essa circulação é o eixo principal de acesso a vários desses serviços. Por exemplo, o depósito, tá, tem ligação direta com o laboratório, tem ligação com a entrada de serviço. Tá? A administração não tem abertura direto pela entrada principal, ela tem o seu acesso é pela entrada de serviço. Tá? Isso vai ajudar na configuração espacial, na elaboração da planta baixa. É muito importante fazer esse estudo antes de se esboçar qualquer planejamento espacial. Tá? E após isso, é feito ainda um outro organograma, tá? Prevendo como será o fluxo das pessoas dentro, dentro dessa construção, dentro dessa edificação, tá? Onde as pessoas estão aí divididas ou separadas por categorias, né? Categoria de pacientes, dentistas, funcionários de atendimento, técnicos odontológicos e serviços gerais, né? Os pacientes, né? O fluxo, ah, o fluxo de movimentação dentro desse espaço vai ser pela entrada principal, espera, né, sanitário, circulação e consultórios, ou seja, eles não vão ter acesso à administração, né, o espaço foi concebido de tal forma em que eles não tenham acesso à entrada de serviço, e não tenham acesso ao laboratório, né, apesar de a circulação ser o elo de ligação entre esses espaços. Tá? Esse estudo de fluxos vai ajudar, mais uma vez, repetindo aqui, na configuração espacial do espaço. Ok? Dentistas, vejam só o fluxo dos dentistas, eles não passam pela entrada principal, nem pela sala de espera. Tá? A entrada deles é pela entrada de serviço, passando direto pela circulação e de lá para os consultórios. Tá? A o outro fluxo deles é para o sanitário, né, reservado somente para eles, e ao raio-x. Bem interessante, né, essa ferramenta. Bom, considerando ainda outros aspectos relacionados às atividades complementares, eu passo a colocar aqui para vocês algumas imagens, algumas informações referente, perdão, a técnicas e conhecimentos teóricos importantes na elaboração espacial, né? Definidos aí a, a relação entre esses espaços, definido o fluxo, tá? Então, a partir deste momento, começa-se a lançar mão de outras áreas de conhecimento, como a ergonomia, por exemplo, né? Aqui é só exemplo de sala de espera, tá? Considerando aí o tamanho das pessoas, atividades que elas irão executar durante um momento de espera, como leitura, por exemplo, tá? Então, nós temos que lançar mão de todas aquelas tabelas de dados ergométricos para o desenvolvimento de mobiliário e também na divisão correta do espaço da área de circulação, tá? Então, gente, passando aí, né, para essa primeira etapa de levantamento, estudo preliminar, ah, perdão, estudo preliminar, programa de necessidades, perdão, vamos voltar aqui, levantamento, programa de necessidades, nós vamos aqui para o estudo de viabilidade, tá? Essa etapa é destinada à elaboração de análise e avaliações para seleção e recomendação de alternativas para a concepção da edificação e de seus elementos, instalações e componentes. Então, lança-se mão aqui do levantamento do programa de necessidades, tá? E aí vamos verificar as alternativas disponíveis, possíveis e viáveis para o desenvolvimento do projeto e atendimento ao cliente, ok? Bom, quais são essas alternativas disponíveis, né? Na verdade,
Lá em levantamento, eu falei para se verificar que há necessidade de se verificar questões legais relacionado aí à legislação municipal, por exemplo, né? O plano diretor, código de obras, tá? Ah, essas situações, né, elas vão ser retomadas aqui no estudo de viabilidade, porque depois de feito aí o estudo desse programa de necessidades, todo aquela análise das atividades complementares à atividade determinante, você tem uma noção da área que você vai precisar, a noção da área projetada, da área que deverá ser projetada. Porém, tá, nos códigos de obras, né, dos municípios, nós temos aí alguns condicionantes do projeto, que são eles, né, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, lote mínimo e área mínima, gabarito de altura máxima e recuos. Vamos ver rapidamente cada um desses itens, né? Por exemplo, nós temos aqui o coeficiente de aproveitamento, não é isso? Ok, perfeito. Tá? Por exemplo, né? Nesse caso da esquerda, nós temos aqui o coeficiente de aproveitamento da zona é 1. Tá? Então, se o lote está situado num determinado bairro, né? Que geralmente esses planos diretores são organizados por zonas, né? E se essa zona aí é 1, então é possível construir uma vez a área do terreno. Se o terreno tem 100 metros quadrados e o coeficiente de aproveitamento for 1, então podemos construir até 100 metros de área, tá? Se no caso, o coeficiente dessa zona é 4, então, e o terreno tem 100 metros quadrados, então ele pode construir até 400 metros quadrados, tá? Nesse caso aí, o terreno tem 100 metros quadrados, então ele vai ter que construir pode construir até 4 pavimentos, ok? Então, são condicionantes que existem na lei, né? Em alguns casos, são limitantes, como por exemplo no caso 1, só posso construir até 100 metros quadrados, ou seja, o coeficiente é 1, tá? Também nós temos aqui taxa de ocupação, né, que é diferente do coeficiente de aproveitamento, né? O terreno tem 100 metros quadrados, tá? A projeção da edificação vai ser 50 metros quadrados. Aqui no caso, no exemplo, é taxa de ocupação 0,50. Então, a taxa de ocupação do terreno vai ser apenas 50%, ok? Eu posso ter um coeficiente de aproveitamento 1, uma taxa 0,5%. Então, por exemplo, se ele diz que o meu coeficiente é 4, eu posso construir 400 metros quadrados, mas se nessa mesma, nos mesmos, digamos, para esse mesmo lote, existe um coeficiente 1 e uma taxa 0,50, então eu teria que distribuir esses 400 metros quadrados, por exemplo, tá, ocupando apenas 50% do meu terreno. Ou seja, eu vou ter uma área projetada no terreno de 50 metros quadrados, porém, se o coeficiente for 4, eu tenho que fazer, aí no caso, eu teria que fazer 8 pavimentos, ok? Também temos essas situações aqui, né, da taxa de permeabilidade, né, dependendo do local onde se situa o lote a ser projetado a edificação, tá, vai variar. Tenho aqui exemplos de 0,30, ou seja, 30%, 15% e 0%, tá? Essa taxa de ocupação, ela fala principalmente da questão da infiltração da água no solo. A gente vê que em grandes centros urbanos aí, essa essa taxa de permeabilidade, ou a ausência dela, tem contribuído para inundações, né? Essas catástrofes que a gente tem presenciado e visto nos jornais, né? Essas enchentes que nós temos visto aí nas grandes cidades, né? O solo precisa eh, eh, ter essa infiltração de água, né? Isso contribui bastante para que situações como essas, né, de enchente não aconteçam, não ocorram, tá? A gente sabe que também existe aí a desobediência com relação a isso, a falta de fiscalização também,
nas construções. Isso é muito difícil de se controlar, infelizmente, tá? Mas aí fica a informação de que existe sim uma legislação relacionada a isso, né? A essa responsabilidade, esse pensamento com o meio ambiente também, ok? Eh, Nós temos aqui outro condicionante, que é o gabarito, né, relacionado à altura. Isso pode ser que venha a conflitar, tá, com o coeficiente de aproveitamento, com a taxa de ocupação de relacionada à altura, tá? Em determinados locais você só pode atingir uma determinada altura, só pode ser projetado até determinada altura, né? Eu posso exemplificar esse condicionante aqui, por exemplo, em centros históricos, tá? Onde nós temos construções históricas, por exemplo, São Luís, onde nós temos lá aquele centro belíssimo com construções históricas. Eu não posso construir um edifício ali, tá? Eu tenho que verificar a altura média que existe, tá, em toda aquela área. Se for feito algum projeto nas áreas próximas, nas áreas de entorno, eu não posso ultrapassar essa altura média das construções históricas, tá? Isso é lei, né? Nós temos, por exemplo, o Centro Histórico de Belém, que é um tanto quanto desordenado. Infelizmente não se tem aí um rigor da lei em alguns locais. Outra condicionante super importante se trata dos recuos, né? Nós temos recuo frontal, lateral, recuo de fundo, situações sem recuo, tá? A gente sabe, por exemplo, que uma, a- em muitas cidades, muitas construções locais, tá? As casas são coladas uma na outra, falando nas construções residenciais. Mas sabe-se, por exemplo, essa informação mais conhecida, né, de forma geral, que é a abertura de janelas, tá? Você só pode abrir janelas se você tiver um recuo lateral de 1,5 m, tá? Isso é uma informação bem disseminada, tá? Mas esse recuo vai variar aí de bairro para bairro ou de zona para zona, como normalmente é identificado aí nos códigos de obras dos municípios, ok? Bom, aí chega-se à etapa 4, tá, do estudo preliminar, né? Você já fez a parte de levantamento, programa de necessidades, verificou a área de terreno que você pode utilizar, né? Você já tem aí todas as informações relacionadas a recuo, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento. Bom, feito isso, agora sim eu posso passar para a etapa, digamos assim, criativa do projeto, né? Eh, Onde eu vou colocar todos os conceitos aqui iniciais de projeto, né? De volumetria, o estilo, tipologia construtiva. Aí sim, aí entra eh, os conhecimentos de Gestalt, que nós vamos ver, semiótica, né? Teoria e prática das cores, tá? E aí eu coloquei alguns estudos aí de ninguém mais, ninguém menos que Oscar Niemeyer, no esboço de seus projetos para Brasília, tá? Então, esse tipo de atividade relacionada ao projeto, né, só se faz normalmente depois de se passar por todas as etapas anteriores, tá? Que também pode ser feito, né, esse estudo pode ser feito através da computação gráfica, né? Ah, Aquele estudo lá feito com a matriz de relações entre as atividades, né, o organograma mostrando como fica essas relações e o fluxo de pessoas, pode também ser feito assim, em forma, o resultado daquilo pode ser feito assim, de forma volumétrica, né, onde nós temos aí as cores mostrando a, a relação entre as áreas, entre os setores, entre os ambientes, né, dessa edificação aí. Olha só que interessante, pode ser feito dessa forma também. Isso vai ajudar na definição aí da distribuição espacial do que nós vamos ver numa planta baixa, né? Enfim, aí passamos aqui para o anteprojeto ou da pré-execução, tá? Essa etapa destinada à concepção e à representação do conjunto de informações técnicas
provisórias de detalhamento da edificação de seus elementos, tá? Ainda não é um projeto finalizado. Você veja só na imagem anterior aqui do estudo preliminar de Brasília, né? Aqui é só um esboço. Nessa outra etapa aqui, esse esboço vai ganhar forma, vai ganhar cores, vai ganhar volumetria, vai ganhar uma imagem mais realista, tá? Vai se ter uma ideia de como vai ser a construção, porém ainda não é ainda o projeto finalizado, né? Aqui nós vamos verificar, por exemplo, as instalações, componentes necessárias ao interrelacionamento das atividades técnicas de projeto e suficientes, enfim, à elaboração de estimativas aproximadas de custos e de prazo dos serviços de obras aplicados, tá? Vamos ver um exemplo aqui. Tá? Aqui nós temos aqui um anteprojeto, ou como diz aqui o título, pré-execução, tá? A gente pode exemplificar isso aí em concursos públicos, né, destinados à construção de espaços públicos ou até mesmo privados, né? Geralmente se faz essa apresentação, né, em computação gráfica, renderizada, tá? E se tem uma noção de como o espaço vai ficar, né? O espaço construído, como ele vai ser quando estiver pronto, né? Na proposta, né, do, do escritório de arquitetura. Porém, esse não é o projeto, né? A gente vê muito isso aí, as pessoas divulgando trabalhos através de maquetes eletrônicas, porque isso é o que vem de imagem renderizada, dando a noção de como vai ficar a obra final, né? Isso é o que vende o projeto, isso é que salta aos olhos, é isso que ajuda a, isso que ajuda o cliente a definir o que ele quer, isso é que ajuda a vender o, o projeto, enfim, mas não é o projeto final, tá? Isso aqui é o anteprojeto, né? Também nessa etapa você pode mostrar situações, explicar para o cliente, para o usuário, como é que vai ficar, quais são as estratégias, quais são os recursos que você vai utilizar no projeto, quais são as soluções, né? Então, por exemplo, nesse projeto aí nós temos uma apresentação de estratégia bioclimática, da estrutura, interação com a rua, praças, tá? Então, essa parte ela também é bem explicativa, ela é bem didática. Isso não é ainda o projeto final de execução, tá? Tendo esse anteprojeto aprovado pelo cliente, passa-se para a parte do projeto legal, tá? É aqui que se vai confeccionar, vamos usar esse termo assim, as informações técnicas e legais para se iniciar a, a concepção, para se dar início ao projeto executivo, né? Então essa etapa é destinada à representação técnica, tá? Representação técnica das informações técnicas de projeto necessárias à análise e aprovação pelas autoridades competentes, tá? Da concepção da edificação, de seus elementos e instalações, com base nas exigências legais, municipal, estadual e federal, tá? E a obtenção do alvará ou das licenças e demais documentos indispensáveis para as atividades de construção. Ok, então nós temos aí inicialmente a ART, tá? No caso do CREA se chama ART, tá? Que é a anotação de responsabilidade técnica, que é a documentação que o engenheiro, o agrônomo, enfim, preenche para registrar o desenvolvimento de um projeto. No CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, esse documento se chama RRT, tá? Que é o Registro de Responsabilidade Técnica, ok? Então, ao se iniciar todo o projeto, tá? Você tem que preencher esse formulário da entrada, pagar as taxas devidas para que esse projeto seja reconhecido perante a lei, tá? E o profissional possa se respaldar, tá? Então, feita a RT, o projeto vai ter que ser desenvolvido de acordo com as normas da ABNT, tá? E não só isso, também desenvolver planilhas de custo de execução, memorial descritivo, caderno de encargos,
etc, tá. O memorial descritivo, aqui só para dar uma ideia rapidinho para vocês, tá, é um documento que fala, ah, de todos os materiais, acessórios que serão utilizados num projeto, e inclusive marcas, né. Por exemplo, você tem um projeto de uma casa, onde você vai descrever que na sala vai ter um determinado tipo de piso, tá. No memorial descritivo tem dizendo qual é o tipo de piso que você vai utilizar, qual é a qual é a marca, né, vou dizer se é porcelanato, qual é o fabricante, qual é a dimensão, qual é a argamassa que você vai utilizar, tá. Então você tem isso aí para um memorial descritivo para piso, quer dizer, dentro do memorial descritivo você vai falar de piso, você vai falar do revestimento, você vai falar da parte de instalação elétrica, hidráulica, ok? Isso é extremamente importante, tá? Para que o projeto seja executado de acordo com o que está para que a obra seja executada de acordo com o que está no projeto. Não basta só o projeto arquitetônico em si, aquele que consta de planta baixa, fachada, corte, cobertura, etc, tá? Se você não tivesse memorial descritivo e ocorrer algum problema na obra, tá? Você não tem como se respaldar, porque você não prescreveu isso no seu projeto, tá? Você não colocou lá qual material, tá? Então isso pode dar muito problema. Em obras pequenas, eh, como projetos residenciais, por exemplo, isso pode ser feito apenas com base na conversa, por decisão conjunta, né, no momento da obra entre arquiteto e proprietário, enfim. Mas quando você fala de grandes obras, como por exemplo hospitais, shopping centers, tá? Então o memorial descritivo ele passa a ser um documento importantíssimo, né? E o que é o caderno de encargos? O caderno de encargos é um relatório mais detalhado ainda, tá? É uma, digamos assim, que ele é posterior ao memorial descritivo. Se no memorial descritivo você coloca, vamos usar um piso tal, no caderno de encargo você vai descrever como esse piso deve ser assentado, tá? Qual é a argamassa que você vai utilizar, como vai ser feita inclusive a mistura dessa argamassa, aqui no linguajar técnico diz qual é o traço dessa argamassa, né? Tanto de cimento, tanto de água, ou é só aquela argamassa específica para assentamento de piso, ok? Né? Então, já pensou? Um caderno de encargos é um documento que se assemelha a uma bíblia de obras grandes. Por exemplo. Todas as grandes instituições, por exemplo, citar uma aqui, Banco do Brasil, né? Onde ela tem um tipo de... onde as suas agências, por exemplo, são padronizadas em todo o Brasil, tá? Você vai numa agência do Banco do Brasil em Paragominas, ah, tem a mesma identidade de uma agência em Belém, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, para isso, eles precisam do memorial descritivo para usar os mesmos materiais e o caderno de encargos para dizer exatamente como é que esses materiais vão ser colocados, vão ser assentados, vão ser montados em determinada obra. Então, é um documento que tem um valor jurídico, inclusive, né? Se a obra vier apresentar algum problema depois, né, numa situação de sinistro, quem tem a culpa, né, quem vai ser responsabilizado por qualquer coisa que venha a acontecer nesse prédio, né, um incêndio, enfim, qualquer coisa, né, vai ser analisado o quê? Memorial descritivo e caderno de encargo, para ver se houve alguma irregularidade na construção dessa obra. Entenderam? Isso é muito, muito, muito importante, tá? Então, a outra etapa é o projeto básico, né, número 7, etapa opcional, destinada à concepção e à representação do conjunto das informações técnicas da edificação e de seus elementos. Instalações e componentes, ainda não completas ou definitivas, mas consideradas compatíveis com os projetos básicos das atividades técnicas e suficientes à licitação ou contratação dos serviços de obras correspondentes.
tá? Porque se fala que é uma etapa opcional, tá? Porque o projeto básico, ele não é detalhado. Ele vai conter ali planta baixa, vai conter fachadas, cortes, coberturas, planta de locação e situação, por exemplo, tá? E por isso que se diz que é opcional, tá? Em grandes obras, como eu falei para vocês, escolas, shopping centers, estádios, ginásios, tá? É impossível você construir apenas com um projeto básico, por isso que se diz é opcional, tá? Para projetos residenciais, é possível, sim, é possível desenvolver. Porém, tá? Algumas situações você não de detalhamento importante pode não sendo mensuradas no projeto básico, acabam sendo definidas em obra, o que pode acarretar em alguma situação problemática mais na frente, tá? O projeto para execução, sim, ele contém o projeto básico e além de outras plantas, né? É a etapa destinada à concepção e à representação final das informações, perdoem aí que o IN está separado de informações, né? Das informações técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes completas, definitivas, necessárias e suficientes à licitação. Tá? Veja que o texto da NBR ele fala muito em licitação, por isso que na etapa anterior se colocou como opcional, tá? Porque no caso de licitação é complicado você ter ah, um projeto incompleto, né? Então, é necessário e suficiente a licitação ou contratação e a execução dos serviços de obra correspondentes, tá? Então, vamos ter uma ideia aí do que é esse projeto para execução, né? Como eu falei para vocês, além do projeto básico, né, que inclui, entre outros, planta baixa, cobertura, fachadas, cortes, planta de situação e localização, como eu já falei para vocês, entra aí o memorial descritivo, entra aí vários layouts, várias elevações, que nós vamos ver exemplos nos próximos slides, planta de piso, planta de forro, detalhamento de áreas molhadas, né, áreas de serviço, banheiros, enfim, planta de instalação elétrica, planta de instalação hidrossanitária, planilha orçamentária, tá? Eh, eu sempre vou fazer essa comparação. Num projeto residencial, digamos, num projeto básico, assim, de uma casa popular, de sala, cozinha, área de serviço, 2 quartos e banheiro, você não precisa desenvolver dessa forma pormenorizada como está aqui, mas volto a frisar, né? E em projetos de grande porte, né, como eu falei para vocês, estádios de futebol, por exemplo, supermercados, shopping centers, né? Então é preciso ter todo esse detalhamento aí, como por exemplo planta de piso, né? Vocês repararam que nos shoppings, nos grandes shopping centers, existe um desenho de piso, existe desenho de forro, tá? Então tudo isso tem uma planta específica, tá? E o que são essas elevações? Vamos ver aqui, tá? Inicialmente aqui eu tenho uma imagem aqui de uma apostila de projeto executivo e detalhamento, de projeto de interiores, que eu vou passar para vocês, tá? Eu tenho aqui apenas uma planta, a planta de um banheiro, de uma construção qualquer, tá? E aí você vê aqui no canto direito inferior, banho casal, tá? Então, é um banheiro, provavelmente de uma suíte, certo? E é representado aí na escala de 1:25. Enquanto que a planta baixa você pode representar na escala de 1:100 ou para 50, geralmente os detalhamentos são feitos em 1:20 ou 1:25, tá? Quanto mais você for detalhar, tá? Menor vai ser a escala. Por exemplo, se você for fazer o detalhamento de uma porta, por exemplo, a porta já vai ter que ser desenhada numa escala de 1:10. Ok, então vejam só, tá? Eu tenho aqui o detalhamento desse espaço que ele chama aqui de banho casal, onde eu vou mostrar alguns detalhes técnicos aí, como por exemplo, ali na entrada nós temos ali o lavatório, onde ele coloca, eu vou ter um tubo de diâmetro 1,5 polegada em aço inox, eu vou ter um nicho ali, eu vou ter 2 nichos na verdade, ali à direita tem uma banheira, tá? Ele coloca a marca, banheira Pret Jet em acrílico, Pret Master dupla, tá? Ele coloca ali no canto
direito, né, embutir na parede 2 centímetros, ou seja, ele já está dizendo que essa banheira vai ser de embutir na banheira, porque essa pode ser que a banheira seja de apoio. Então, se a pessoa que for executar a obra não tiver essas informações, vai ficar na dúvida, aí vai ser de embutir, vai ser de apoiar, né. Então ele diz ali: "Ó, vou ter um cordão de mármore, vou ter um banco de mármore", tá. Mas aqui embaixo na frente, hã, dos vasos, você tem alguns triângulozinhos, né, ali com números. Nós temos ali 4 triângulos, com o número 1, 2, 3 e 4, né. Na verdade esses triângulos são setas apontando para as elevações, do banheiro, né. Do lado direito tem as especificações, observação: rodapé e friso de arremate superior estarão 5 milímetros salientes em relação ao plano definitivo pelo ladrilho hidráulico. Metagem, linha duna, deca, acabamento brilhante, vaso bidê, parará, 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 né. Isso é um projeto antigo, né, você tá vendo que ele está demonstrando aí vaso e bidê, que nem se usa mais, tá. A legenda nós temos ali enchimento do rodapé, nós temos ali pintura acrílica, mármore, tá. Então é assim que se faz um projeto, executivo detalhado, quando você quer ter certeza que o projeto vai seguir exatamente aquilo que você pensou, ok, tá. Nós temos aqui a planta de piso desse mesmo banheiro, onde a gente identifica onde é que vai ficar a soleira, onde vai ter enchimento do rodapé, onde vai ser pintura acrílica, onde vai ser mármore travertino, tá. Nós temos aqui um corte, onde está mostrando ali, onde vai ter prateleira de vidro, onde é que vai ter forro de gesso, tá, as alturas dos registros de gaveta, registro de pressão, né, a gente está vendo um detalhamento da banheira, as alturas, ok? Tá? Aqui outra vista mostrando aí mais um pouco de detalhamento da colocação dos materiais, dos revestimentos e dos azulejos, tá? As alturas, as distâncias dos registros para a parede, para o piso, dos nichos, tá? Mais uma outra vista mostrando aqui o espelho em cristal, tá mostrando o acabamento, né? Acabamento bisotado, tá? O espelho é móvel, onde tem um forro de gesso, onde tem friso de mármore. É um trabalho muito pormenorizado, é muito detalhe, né? Mas que é preciso para que a obra saia exatamente como o arquiteto, como o designer de interiores pensa para aquele espaço, tá? Para que a mão de obra, o mestre de obra, enfim, a empresa que vai executar, não faça de forma errada, não tente resolver as situações de projeto de forma autônoma, tá? Isso muitas vezes acaba criando ruídos, tá? Entre o cliente e o arquiteto ou o design de interiores. Quando está tudo no projeto, não há o que discutir, tá? Então nós temos aí vários detalhamentos desse banheiro, tá? Agora a parte de iluminação, onde vai ter lâmpada fluorescente. Olha só que interessante. Essa apostila eu vou passar para vocês verem com calma, tá? Nós temos aí planta de forro iluminotécnico, mostrando onde vou ter pontos de luz, tá? E aqui eu já adianto para vocês um pouco da leitura de projetos de instalações elétricas, onde na legenda eu tenho algumas das simbologias, tá? Como eu falei para você, nós não vamos aprender a calcular uma instalação elétrica. Porém, nós vamos dar subsídios para que vocês possam informar através dessa simbologia padronizada pela ABNT, tá? E vocês possam representá-las no projeto, ok? Então, nós temos ali um interruptor, uma tomada, uma arandela, um plafond, certo? E o mais interessante aí é que eu tenho ali um detalhe nessa planta de forro, né? E esse detalhe é mostrado numa escala ampliada, ok? Bom, e aqui eu tenho uma forma mais, digamos assim, mais contemporânea de representar o projeto, né? Através de um layout feito aí possivelmente no CorelDRAW, todo colorido,
eh, digamos, de mais fácil compreensão pelo cliente, tá? Esse tipo de representação, ele é importante para complementar a a imagem renderizada tridimensional, porém, não posso considerar isso aqui algo no mesmo nível de detalhamento, né, de um projeto como esse aqui. Ok, aqui outra imagem de uma cozinha, tá? Onde eu tenho ali uma planta baixa com os pontos elétricos, tá? Uma planta baixa mostrando o layout e uma elevação mostrando as alturas. Mais outro projeto mostrando aí as 4 elevações, ou seja, as 4 paredes desse banheiro. Porém, eu não tenho, vocês estão vendo aí nas imagens que eu não tenho todas as alturas. Eu consigo identificar todos os elementos, né? Os pontos elétricos, pontos hidráulicos, onde tem nicho, onde vai ter o mobiliário, tá? Na planta baixa tem até a identificação de alguns acessórios, ali, vaso sanitário, a marca, ok, né? Do chuveiro, do ralo. Porém, não tenho medidas suficientes para a execução desse projeto. Mas é uma forma de se fazer, uma forma mais, digamos, contemporânea de se fazer um detalhamento, tá, em relação a esse projeto aqui. Porém, esse aqui é bem mais detalhado, tá, e dá bem mais respaldo ao projetista para a construção do projeto, né? Mais algum projeto aqui, né, em forma também de apresentação, tá? Isso aqui funciona muito bem para se apresentar para o cliente a sua ideia do que você quer fazer com relação ao espaço, quais são os móveis que você pretende utilizar, as cores, as texturas, né? Além de colocar um pequeno texto ali complementando a ideia do projeto. Tá? Isso é bem interessante também. Tá? Bom, isso aqui, como eu falei para vocês, isso aqui na verdade está mais para anteprojeto, tá, do que para projeto executivo. Lembra que o anteprojeto é a apresentação do projeto para o cliente. Tá? Todos esses, na verdade, né? Vamos considerar parte de projeto executivo apenas esses aqui, tá, representado no 2D. Tá? Posso considerar esses aqui como, na verdade, como anteprojeto. Ok, mais projeto aqui, para você ter uma ideia aí da tridimensionalidade do espaço. Tá? Na mesma prancha aparece aí na mesma prancha você tem ali a planta baixa também. Resumindo, tá? Então nós vimos aí 8 etapas, onde nós temos aí podemos considerar 4 etapas conceituais e 4 etapas técnicas, tá? Onde nas conceituais nós temos o levantamento, o programa de necessidades, o estudo de viabilidade e o estudo preliminar, tá? A partir do anteprojeto, onde todas as decisões já foram tomadas, né? Principalmente tendo já um esboço lá no estudo preliminar, essa parte aqui é totalmente técnica, tá? Na confecção do projeto 3D, na confecção da apresentação, na confecção, na definição, na aprovação e com isso na prescrição dos documentos do projeto legal e assim por diante, finalizando no projeto básico e no projeto de execução, tá? Então, é de extrema importância que vocês tenham conhecimento de como se dá o desenvolvimento de um projeto arquitetônico para que vocês, enquanto designers de interiores, possam dialogar com todos os profissionais que já estão habituados com essa forma de trabalhar e que vocês vão ter a oportunidade de fazer parcerias e vocês vão se deparar em algum momento da atividade de vocês. Então, é preciso conhecer esse linguajar técnico para discutir com propriedade, ok? Para dialogar, melhor dizendo, com propriedade, tá? Então, essa foi a parte de metodologia projetual de arquitetura, tá? Como material de apoio a essa ABNT, a essas etapas de construção, né?
um livro de cabeceira de todo arquiteto, né, um clássico, é esse aqui, A Arte de Projetar em Arquitetura, né, do autor Neufert. Tá Neufert, mas a gente aprendeu assim, né, no curso de arquitetura, a pronunciar como Neufert. Ah, tá? Esse livro ele reúne princípios, normas, regulamentos sobre projeto, construção, forma, necessidade, relações espaciais, dimensões de edifícios, ambientes, mobiliários, objetos, enfim. Ah, Geralmente os estudantes de arquitetura costumam chamar esse livro como a Bíblia do Arquiteto, tá? É um livro completíssimo, é uma Bíblia até por conta da espessura do livro, é um livro bastante volumoso, com muitas informações. Eu trago algumas para vocês, por exemplo, né? O homem, as dimensões e espaços necessários, né? Então ele coloca com um espaço mínimo de circulação para uma pessoa, para duas, para três, para quatro, e assim, espaço necessário para grupos, né? Isso é uma das informações que tem lá, tá? Ele trata também aí de ergonomia, de antropometria, tá? Então ele vai colocar o desenho de uma pessoa em várias posições. Isso vai ajudar no desenvolvimento do projeto, né, na configuração espacial. Você tem aí, né, as atividades relacionadas aí a uma determinada situação, né? Medidas para cadeira de trabalho, medidas em cadeira de comer, medidas em cadeira pequena para mesa de chá, medidas em poltrona, ok? Então vocês têm, ele prevê diversas situações, né? Ele coloca espaços em trens, homem, o veículo, ok? Você tem versões, as versões clássicas do Neufeld, você também tem hoje versões atuais, você tem... O Neufeld, na verdade, é um livro alemão, então nós temos algumas edições do Neufeld adaptadas para situações do nosso país, né? Você tem a versão brasileira do Neufeld, né? Então você vai encontrar para tudo, para todo tipo de veículo, tá? Não só de carro, ônibus, trem, navio, tá? Vai falar da questão do clima, do conforto ambiental, temperatura que o espaço deve ter, a localização e orientação do lote em relação ao sol, né? Quais são os espaços das construções mais propícios a ficar para o lado oeste, para o lado leste, norte, sul, né? Muito interessante esse estudo. Aí ele vai falar também do detalhamento de espaços para mobiliário, também, tá? Olha aí, altura de camas, sofás, móveis multiuso, tá? Era isso, tá, gente? Eu espero que vocês possam estar fazendo uso desse livro no decorrer do desenvolvimento dos projetos de vocês, tá? Então, finalizamos aí a nossa segunda aula de design de interiores, tá? Vou passar uma atividade para vocês e qualquer dúvida deixem aí nos seus comentários que em seguida eu respondo para vocês, ok? Então, ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.